Olá, tudo bem? No oferecimento de Casa de Carnes Boi Moreno, Confeitaria Coração de Açúcar e Hunters Burger e ao som da chuva com esse fundo musical, começamos mais um programa show de bola e vamos falar hoje de Champions League, dos jogos que vão acontecer durante a semana e vamos trazer também a tabela dos campeonatos europeus que faz tempo que eu estou devendo aqui para vocês. Então vamos começar com os jogos de amanhã, terça-feira, dia 28 de novembro, às 17h45 pelo Grupo H, tem Shakhtar Donetsk e Royal Antwerp. E às 17 horas tem Barcelona e Porto. Olha só, o Barcelona está com 9 pontos, empatado com o Porto, e o Shakhtar com 6 pontos, Royal Antwerp com nenhum ponto. O que acontece aqui? O Shakhtar deve vencer o Royal e ir para 9 pontos também. A equipe do Barcelona e o Porto vão se enfrentar. O favoritismo existe para o Barcelona. O Barcelona pode ir para 12 pontos e aí Porto e Shakhtar ficam empatados e disputam aí a outra vaga para a próxima fase da Champions na sexta rodada. Isso aqui, obviamente, tudo hipotético. Pode ser que o Barcelona empate, pode ser que o Barcelona perca, né, para a equipe do Porto. Então a gente não sabe. Pode acontecer, é palpite. Então, palpite, vitória do Barcelona amanhã, vitória do Shakhtar. E aí, Porto e Shakhtar com 9 pontos disputam a última vaga na última rodada dessa primeira fase. Grupo G, Manchester City, 12 pontos, RB Leipzig 9, Estrela Vermelha e Young Boys com 1 ponto. Já está praticamente definido aqui quem passou para a próxima fase. A equipe do Estrela Vermelha só consegue chegar aqui a 7 pontos, então já está definido o Manchester City e o RB Leipzig classificados para a próxima fase, então vão apenas cumprir tabela aqui as equipes neste grupo, nessas duas rodadas que faltam. Young Boys e Estrela Vermelha jogam então amanhã às 17 horas e o Manchester City enfrenta o RB Leipzig às 17 horas também de amanhã, dia 28. Então, só para destacar, uma vantagem que essas equipes possuem é poder poupar jogadores. É óbvio que o Manchester City vai querer garantir a primeira colocação do grupo nessa próxima rodada, deve colocar o time titular, empata, vence a partida, se garante em primeiro e aí na última rodada pode dar o luxo de jogar com uma equipe reserva ou com uma equipe bem mista aí. Grupo F, esse é o grupo da morte, nada definido ainda. Amanhã, os dois jogos às 17 horas, imperdível, tem Milan e Borussia Dortmund e Paris Saint-Germain e Newcastle. Meu palpite era o Newcastle e o Borussia Dortmund passando para as oitavas de final. Paris Saint-Germain e Milan fora. Esse era o meu palpite lá no início da Champions. Olha como que está aqui. Borussia Dortmund 7 pontos, Paris Saint-Germain 6, Milan 5 e o Newcastle com 4 pontos. Amanhã Milan e Borussia Dortmund se enfrentam. Milan vence, vai para 8 pontos. Paris Saint-Germain e Newcastle, considerando o time da casa ganhando, tá? Paris Saint-Germain vencendo, vai para 9 pontos e aí já elimina o Newcastle. Só que se o Newcastle ganhar e o Borussia ganhar, Newcastle vai para 7, Borussia vai para 10. E aí eles jogam dependendo de empates para passar na última rodada. Então, grupo completamente indefinido, não dá para apostar, tá bom? A tendência desse grupo aqui está sendo qual? Olha aqui, ó. Na rodada 4, os dois times da casa venceram. Na rodada 3, o Borussia venceu fora de casa e o Paris Saint-Germain ganhou em casa. Newcastle ganhou em casa e teve empate do Borussia com o Milan. Primeira rodada, Paris Saint-Germain venceu em casa e teve empate do Milan e Newcastle. O que está acontecendo aqui? Só o Borussia, em uma das rodadas, venceu fora de casa. Então, a tendência é empate ou vitória do time da casa. Então, já dá para você ter uma ideia do que pode acontecer aqui
para a última rodada nesse grupo, que é o grupo mais difícil. Eu continuo apostando no Newcastle e no Borussia Dortmund passando para a próxima fase. Então, vamos aguardar aí esses jogos que vão acontecer amanhã. Grupo E, ainda amanhã, tem a Lazio enfrentando o Celtic e a equipe do Feyenoord enfrentando o Atlético de Madrid. Então, o Atlético de Madrid tem 8 pontos, a Lazio 7, o Feyenoord tem 6 pontos. A equipe do Celtic, com 1 ponto, já está praticamente fora aí da próxima fase, né? Não tem mais condições. Então, Atlético de Madrid, Lazio e Feyenoord disputando completamente aí, Feyenoord em casa amanhã. Se vence o Atlético, passa o Atlético de Madrid, vai a 9 pontos. E se a Lazio confirmar a vitória em casa, vai para 10. E aí o Atlético de Madrid, na última rodada, pode ter a obrigação de vencer. Então, indefinido aí, então, entre Atlético, Lazio e Feyenoord, quem passa para a próxima fase. Grupo D, aí os jogos de quarta-feira. Real Sociedade e Inter já classificados, RB Salzburgo com 3 e o Benfica sem nenhum ponto. Então, Real Sociedade vai enfrentar o Salzburgo e o Benfica enfrenta a Inter. Então, esses 2 grupos aqui também já definidos, só o Salzburgo e o Benfica vão disputar para ver quem vai para a Europa League, que a Europa League recebe as equipes que ficarem em terceiro lugar na próxima fase. Então, quem está em terceiro lugar ainda tem essa chance de ir para a Europa League. Grupo C, Real Madrid com 12, Napoli com 7, Braga 3 e União Berlim 1. Então, na quarta-feira tem o jogo entre Madrid e Napoli, Braga e União Berlim. Braga vencendo União Berlim, ele vai para 6 pontos. E aí, na última rodada, Napoli e Braga vão definir aí quem passa para a próxima fase. Se o Napoli vencer o Madrid, aí não, aí já está tudo definido. Tendência é a vitória do Real Madrid contra a equipe do Napoli. Então, essa é a tendência e na última rodada, a definição de quem passa no grupo C. Grupo B, Arsenal com 5 pontos, o PSV Eindhoven com 5, o Lens com 5 e o Sevilha com 2 pontos. Sevilha e PSV se enfrentam e Arsenal e Lens se enfrentam. O Arsenal deve confirmar a sua classificação nessa próxima rodada e o PSV vencendo o seu jogo também vai aí praticamente garantir a passagem para a próxima fase da Champions League. Minha aposta é que passa Arsenal e PSV. E, finalizando o grupo A, o Bayern de Munique já classificado, o Copenhague, o Galatasaray e o Manchester United, todos disputando aí essa última vaga. Próxima partida, Galatasaray e o Manchester, e o Bayern enfrenta o Copenhague. Se o Bayern jogar para valer, o Bayern deve vencer essa partida. E o Manchester United precisa vencer de qualquer jeito a equipe do Galatasaray. Uma derrota, por exemplo, já elimina o Manchester da próxima fase da Champions League. E hoje o Manchester não estaria nem indo para a Europa League, porque ele está em 4º lugar aqui no grupo. Então, meu palpite é Bayern e Manchester United passando. O Manchester melhorou aí nos últimos jogos, a gente vê pelo campeonato inglês, mas futebol é jogado. Meu palpite é Copenhague indo para a Europa League e Bayern e Manchester United avançando para a próxima fase da Champions League. Então, o grupo A, B, C e D, jogos na quarta-feira. Grupo E, F, G e H, jogos amanhã, na terça-feira. Então agora, falar aqui dos 6 primeiros colocados dos campeonatos internacionais, começando pelo melhor campeonato do mundo, a Premier League. Então, o Arsenal está em primeiro com 30 pontos, em segundo o City com 29, Liverpool e Aston Villa com 28 pontos, equipes que estariam indo direto para a Champions League. Destaque aí para a partida entre Manchester City e Liverpool, que aconteceu no último sábado. O City abriu 1-0, o Liverpool conseguiu empatar ali
já caminhando para o final da partida e garantiu esse um ponto importantíssimo fora de casa. O Manchester City estava com 23 vitórias consecutivas em casa, e aí o Liverpool quebrou essa sequência de 23 vitórias consecutivas que o Manchester City tinha no seu estádio. Então agora não conseguiu bater o recorde, então ficou empatado aí com a equipe que tinha o recorde anteriormente. Campeonato Espanhol. Real Madrid em primeiro com 35, Girona com 34, Atlético de Madrid e Barcelona com 31. O Girona está jogando nesse momento, vamos ver quanto está a partida aqui. Deixa eu atualizar. Está no intervalo agora, 0-0. Então, Girona 0-0 contra o Atlético de Bilbao. O jogo que está acontecendo nesse momento. Então, se o Girona empata, ele vai para 35 pontos e pelos critérios de desempate, a equipe do Real Madrid vai ficar em primeiro. Se o Girona vencer esse jogo contra o Atlético de Bilbao, ele ultrapassa o Real Madrid, vai a 37 e mantém os 2 pontos na frente do Real Madrid. Então, esse aí é o campeonato espanhol, com o Girona surpreendendo nesse início de campeonato. Já o campeonato italiano tá legal esse ano, hein? Inter em primeiro com 32, Juventus em segundo com 30, eles se enfrentaram nesse último final de semana e empataram 1-1. Milan com 26 e Napoli com 24. Vou completar aqui com a Roma com 21 e a Atalanta com 20. Por que eu falei que tá interessante? Porque as equipes tradicionais lá da Itália, né, as equipes mais famosas para nós aqui do Brasil, que sempre acompanhamos o campeonato italiano, estão na ponta da tabela. Nos últimos anos, algumas equipes sempre acabavam ficando para trás lá no meio da tabela. Esse ano não, está todo mundo aqui na frente, próximo ali um do outro. Então a Inter com 32, Juventus 30, Milan 26 e o Napoli com 24 pontos, o Napoli atual campeão italiano. Campeonato alemão, Bayer Leverkusen com 34 pontos na primeira colocação, Bayern de Munique com 32, Stuttgart com 27 e o Borussia Dortmund com 24 pontos. Bayer Leverkusen, então, garantindo aí a primeira colocação. O campeonato do ano passado foi uma loucura, né? Que o Borussia Dortmund tinha vantagem na última rodada, acabou não vencendo a sua partida. O Bayern de Munique, no último jogo, conseguiu o título. Então vamos ficar de olho aqui no campeonato alemão, que vai chegar uma hora que o Bayern vai perder esse título, pode ser esse ano para o Bayer Leverkusen, tá? Então, nesse momento ainda, 12ª rodada, tem muito campeonato para acontecer. A equipe do Bayer Leverkusen na primeira colocação. E, para encerrar aqui, nosso programa de hoje, Campeonato Saudita, olha aí! Então, nas 4 primeiras colocações, as equipes que nós mais ouvimos falar aqui do Brasil. O Al Hilal, o Al Nassr em segundo, o Al Ahly em terceiro e o Al Ittihad na 4ª colocação. As 4 equipes mais famosas aí do Campeonato Saudita. E por que eu tô falando do Campeonato Saudita? Porque na sexta-feira agora, olha lá, vamos ver aqui o horário da partida. Nessa próxima sexta tem aqui, ó, Al Hilal enfrentando o Al Nassr, hein? Olha só que interessante. Então, 38 pontos o Al Hilal na primeira colocação e o Al Nassr com 34, o Al Nassr do Cristiano Ronaldo, o Al Hilal do Jorge Jesus, né? Tá na primeira colocação com 38 pontos. Se o Al Nassr vence a partida, ele encosta com 37, ou o Al Hilal, se vencer, consegue aí aumentar mais ainda a sua vantagem contra a equipe do Al Nassr. Então, esse é o Campeonato Saudita, jogo imperdível, hein? Olha só, hein? Campeonato Saudita, jogo imperdível. Próxima sexta-feira, 1 de dezembro, às 15 horas. Marque aí na sua agenda. Incrível partida, Al Hilal versus Al Nassr. Então, esse foi o programa Show de Bola. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva aí no canal Ale Moraes Veículos da História. Amanhã
Vamos falar sobre o Campeonato Brasileiro. Tem jogo do Brasileirão hoje, Cruzeiro e Goiás. Então amanhã a gente traz já o resultado dessa partida e fala dessa rodada espetacular que aconteceu no último final de semana, com equipes se revezando na ponta ali durante a rodada, tá certo? Então, forte abraço a todos, fiquem com Deus, obrigado São Brás, tchau, tchau.